E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos com um vídeo aqui que algumas pessoas pediram sobre regra de três composta, tá? Nesse vídeo a gente vai te ajudar a interpretar o problema e como montar a regra de três composta. Então eu trouxe aqui dois exemplos, vamos para o primeiro. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos serão produzidos por essa olaria em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então a gente monta uma tabela. Então lá, ó, tijolos, dias com as grandezas, né? As grandezas são tijolos, dias e as horas. A primeira informação, ó, são 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. A pergunta é: quantos tijolos serão produzidos? Então, a incógnita x em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. O que a gente faz? A gente vai relacionar cada grandeza aqui, ó, que não tem a incógnita, certo? Dias com tijolos e ver o que acontece. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois a gente vai pegar as horas e também relacionar com a grandeza que está sendo procurada aqui para ver o que acontece, tá? Então, vamos relacionar primeiro essas duas aqui, ó, tá? O dias com os tijolos. Bom, 1.470 tijolos em 7 dias. Bom, se aumentou a quantidade de dias, então você vai aumentar a produção de tijolos, tá? Então, aqui, ó, a setinha do menor para o maior, ó. Então, aumentou aqui, também vai aumentar a quantidade de tijolos, certo? Agora eu vou relacionar aqui ó, os tijolos com as horas, tá? Para você produzir 1.470 tijolos numa certa quantidade de dias, trabalhando 3 horas, então 1.470. Se aumentou a quantidade de horas para numa mesma quantidade de dias, vai produzir quantos tijolos? Vai produzir mais. Então aqui também mantém aí o aumento, né? Então, em 8 horas vai produzir mais tijolos, certo? Então, lá, 1.470 em 3 horas, uma certa quantidade de dias. Se a gente manter fixa a quantidade de dias e aumentar as horas, também vai aumentar a quantidade de tijolos. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, como que a gente monta aqui, ó? 1.470 sobre x é igual. Olha lá, o 7 sobre 10 vezes 3 oitavos, tá? Então, mantém na mesma ordem aqui, como as grandezas são diretamente proporcionais, mantém a ordem que elas estão. Então, aqui a gente tem 1.470 sobre x é igual aqui, ó, 7 vezes 3, 21. 10 vezes 8, 80, tá? O 1.470 e o 21 dá para simplificar por 21, mas se você quiser ir simplificando aos poucos, você consegue também, dá para simplificar por 3 aqui, por 3 aqui, mas dá para simplificar por 21, tá? Então, 1.470 simplificando por 3 dá 490 sobre x é igual a 21 dividido por 3 dá 7 sobre 80. E o 490 e o 7 dá para simplificar por 7, certo? Então, isso aí implica o 490 dividido por 7 dá 70. Então, tem 70 sobre x é igual a 7 dividido por 7 dá 1 sobre 80. Isso aqui é uma proporção, multiplica cruzada aqui, ó, x vezes 1 dá x, 70, aqui é 80, né? 70 vezes 80 dá 5.600 tijolos, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo aqui. As grandezas são diretamente proporcionais.
tá? Então, você avalia uma grandeza com a grandeza que a gente precisa descobrir, depois avalia outra grandeza com aquela grandeza que a gente precisa descobrir para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos para o próximo exemplo. O nosso segundo exemplo diz assim, ó, 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, nossas grandezas são pedreiros, certo? É a quantidade de pedreiros, os metros de muro e os dias. Então, lá, 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Aí ele pergunta, quantos pedreiros serão necessários? Então, X para construir 16 metros de muro em 64 dias. Então, a gente analisa cada grandeza com aquela que está sendo pedida. Então, aqui, ó, está pedindo a quantidade de pedreiros. Então, vamos analisar aqui a primeira, aqui, ó. Metros e pedreiros. Então, e essa aqui, dias fixa. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro numa quantidade de dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro na mesma quantidade de dias? Então, essa aqui vai diminuir. Então, eu vou precisar de menos pedreiros, certo? Então, a flechinha aumenta do menor para o maior. Eu vou precisar de menos, tá? Menos pedreiros. Então, a flechinha aqui, ó, do menor para o maior, tá? Certo? Então, essas duas grandezas aqui, ó, pedreiros e metros, elas são diretamente proporcionais, tá? Agora, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a grandeza dias com a grandeza pedreiros. Vamos ver aqui, ó. E a metros, ela vai ficar fixa. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 80 pedreiros constroem uma certa quantidade de metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros construíram a mesma quantidade de metros em 64 dias? Então, aumentou aqui a quantidade de dias, eu vou precisar de menos pedreiros, certo? Para construir a mesma quantidade. Então, a grandeza dias e pedreiros, elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou ter que inverter a fração aqui do dias. Então, vamos montar aqui, ó. Então, vai ficar 80 sobre x é igual a 32 sobre 16 vezes 16 e 64, como que é inversamente proporcional, eu vou inverter elas. Então, vai ficar 64 sobre 16. 80 sobre x é igual aqui, ó. Essa fração dá para dividir, ó. 32 dividido por 16 dá 2. Essa fração também dá para dividir. 64 por 16 dá 4. Então, a gente tem 80 sobre x é igual aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. No denominador da fração do 8 aqui não tem nada, é 1, multiplica cruzada aqui, ó. Então, lá, ó, x vezes 8, 8x. E 80 vezes 1, 80. Dividindo os dois lados aqui, ó, por 8, a gente tem que o x é igual a 80 dividido por 8, que dá 10 pedreiros. Beleza? Então, são necessários 10 pedreiros para construir 16 metros de muro em 64 dias. Tudo bem, galera? Então, gente, esse aí é o vídeo. Espero que com esses dois problemas aí você pode ter ajudado você entendido aí de alguma maneira como que a gente age numa regra de 3 composta, tá? Você analisa cada grandeza com aquela que está pedindo, avalia se cada uma é direta ou inversamente proporcional.
tá bom? Galera, não esqueça aí de se inscrever no canal, de dar um joinha, compartilhar aí o vídeo com a galera, principalmente aquelas que vão prestar concurso público. Isso cai bastante nos concursos públicos. Também cai no Enem, mas regra de três composta em concurso público sempre cai. Então, se você gostou do vídeo, se você achou ele útil, se ele te ajudou, eu fico bastante feliz. Então, peço aí que compartilhe o vídeo com a galera. Escreva aí nos comentários se precisar de alguma dúvida, alguma ajuda. Eu vou estar à disposição, vou estar lendo e te respondendo aí, tá bom? Agradeço demais a sua atenção. Espero que tudo esteja bem com você. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abração, até mais. Valeu!